Foi. Foi sim. Vou dar só uma pausa aqui. Juntamente com os parceiros que apoiam o projeto DAC, e dizer que, para nós do Caatinga, é uma honra muito grande fazer parte dessa articulação e estar aqui tentando contribuir com a convicção e toda a esperança de que estamos fazendo a coisa certa. Então, a Caatinga já tem seus 30 e poucos anos, desde 86 que a gente está aqui na região, e desde o início da ASA que a gente faz parte, a gente também é parte da articulação do semiárido brasileiro, da rede Até Nordeste, da rede Araripe, fazendo parte de diversas redes, porque foi a forma que a gente encontrou também de fortalecer, de se unir, né, e de andar de mãos dadas. Também fazendo parte da rede internacional chamada DryNet, que é a rede Secas, que trabalha mais nessa temática do combate à desertificação, interagindo com a Convenção da ONU de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Sobre isso, o Chico Campelo vai falar um pouco na sua apresentação. Vou tentar trazer aqui alguns aspectos não só do semiárido brasileiro, mas nós somos um continente latino-americano, e a gente entende que nossa luta é para transformar esse continente num continente agroecológico, né? Nas suas diversas experiências, todas as regiões, nós aqui temos o foco para o semiárido brasileiro, mas interagimos com outros semiáridos aqui da América Latina e Caribe, e também em outras regiões do mundo, né? Fazendo convivência com o semiárido e promovendo a agroecologia. Nós temos os diversos biomas brasileiros. Felizmente, a Caatinga e o Cerrado ainda não são reconhecidos como patrimônio nacional, assim como os outros biomas brasileiros são reconhecidos. Aqui nesse mapa ainda falta a zona costeira, porque é considerada também um bioma que está aqui na área litorânea, que cobre boa parte da costa brasileira aqui, né? Então, bioma Caatinga, que é onde nós estamos, semiárido brasileiro, juntando com o Cerrado, dois biomas não reconhecidos ainda como patrimônio nacional pela Constituição brasileira. Tem uma PEC lá no Congresso, mas ainda não foi aprovada. Isso é 1/3 das terras do Brasil. Está aí mais uma foto do desenho do bioma Caatinga. Aqui é uma foto, né? A gente olhando assim, essa foto parece que não estamos na Caatinga. Essa mata aqui não está cinza, está verde, mas ela é uma parte do tempo dela, é assim, né? A gente já sabe como é que é, mas talvez os companheiros que estão aí, que são de outras regiões, vão ver essas fotos, que eu acho uma maravilha, mas acho bom também que outras pessoas conheçam, para valorizar também. Está aqui duas fotos de uma mesma localidade, a foto tirada de um mesmo local, em épocas diferentes. Aqui na época do segundo semestre do ano, normalmente, e aqui no período das chuvas. Aqui, outras duas fotos de duas situações. É bom a gente ver também os relevos. O bioma Caatinga ele é composto principalmente por sertões, que são a depressão sertaneja, e serras. Aqui está uma serra, tem muitas serras chamadas terras secas, que muitas delas também têm seus microclimas, como os brejos de altitude, em algumas regiões. Então, é uma diversidade de territórios. Aqui outra foto, que delineia bem duas fotos de uma mesma localidade em época diferente. Um símbolo, né, da nossa região, que é o umbuzeiro, demonstrando assim a sua capacidade de adaptação, de convivência, de resiliência. Isso aqui foram estruturas nas raízes desenvolvidas há muitos anos, né, para armazenar bastante água e alimentos e distribuir essas estoques no período de escassez de água e de alimentos. Mais uma foto aqui já entra o componente da ação humana, né, da antropização, com o caprino, que veio para se somar também, mas é preciso trabalhar numa perspectiva de sustentável, porque o sobrepastoreio, não só de bovino, mas também de pequenos animais, tem causado processos sérios de desertificação no bioma Caatinga, no semiárido brasileiro. Alguns aspectos da diversidade, só para a gente ver um pouco aqui. Nós temos um bioma exclusivamente brasileiro, com mais de 1.400 espécies de animais, dentre elas 15%, só tem aqui nesse bioma, mais de 3.000 espécies de plantas, onde 20% também endêmicas, só existe aqui no bioma Caatinga. Então, é uma riqueza
é muito grande, né? Um território aí nos últimos levantamentos, né, Chico, está mais de 1 milhão, em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados, isso é 12% do território brasileiro, mais de 1.200, quase 1.300 municípios, né? Então, é a população de em torno de 27 milhões de pessoas, das quais 40% ainda vivem no meio rural, são agricultores e agricultoras camponesas, né? Aqui chove entre 200 a 800 milímetros, em média, caracterizado como semiárido, e tem uma evapotranspiração de 3.000 milímetros. Então, se você for fazer as contas direitinho, nos anos que chove menos, como agora, de 2011 a 2017, pode chegar a próximo dos índices de aridez, né? Porque tem aumentado bastante a temperatura e diminuído a incidência das chuvas nessas últimas 2 décadas. Mais alguns cenários do bioma Caatinga, animais nativos da região, só para a gente clarear a vista aqui, uma série de abelhas, que também muitos animais, abelhas e plantas ameaçadas de extinção, mais de 50% do bioma Caatinga já está no processo avançado de antropização, com áreas em processo nível grave já de desertificação. Então, é algo, mas já está sendo também bastante estudado e já tem várias experiências em universidades, órgãos de pesquisa, as próprias ONGs em parcerias com organizações, mas também o trabalho das organizações da sociedade civil, por exemplo, através da rede de agricultores experimentadores do semiárido, que vem realizando vários encontros e várias dinâmicas de encontros e de troca de conhecimentos nessa perspectiva de experimentar e construir conhecimento na perspectiva da convivência com o semiárido. Então, a estocagem é um elemento fundamental para a estratégia de convivência, né, com o semiárido. Nós conseguimos mudar essa ideia do combate à seca para a ideia da convivência. Para nós, a estratégia da estocagem ela é central na convivência. Estocar água, estocar alimentos, estocar sementes, estocar forragem, né, para os animais, sementes cultivadas, sementes da caatinga. A estratégia da preservação das sementes, da estocagem das sementes, da multiplicação das sementes é algo de muita necessidade para a convivência com o semiárido. Mas aí isso tudo nos leva a influenciar também em políticas públicas. Há várias experiências que estão aí. Nessa última grande seca, conseguiu-se mostrar que a estratégia de convivência está no caminho certo. Já não houve mais fome, já não houve mais desastre de falta de água e de alimentos. Claro que houve um aperto grande, mas os sistemas que estão em conversão já avançada para a agroecologia, a convivência com o semiárido, conseguiram passar sem muitos apertos, sem muitos danos à vida das pessoas e à economia nessa estratégia de convivência. Aqui é um desenho que mostra um pouco essa necessidade da gente estocar. A gente tem aqui essas duas partes desse desenho, esses dois extremos, na esquerda aqui e na direita, que é o período da seca, que é mais ou menos o segundo semestre do ano. Você vê que começa aqui em julho, né, e vai até dezembro. Isso aqui é em média do semiárido brasileiro. Então, você tem aqui um período mais provável de chuva, que começa do final do ano até março, abril, indo até maio, em alguns cantos até junho. Então, aqui é o período de abundância, de muita água e, consequentemente, muita produção vegetal. Aqui é onde a caatinga tem uma verdadeira explosão e tudo se anima, todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, para produzir. Aqui é que é a hora de produzir bastante e beneficiar, estocar, para distribuir no restante do tempo, que é menos produtivo em função da pouca água, né, da limitação de água. Inclusive, estocando água aqui, você vai conseguir também continuar produzindo, né? Você estoca alimentos, mas você estoca também água para o consumo da família e também para produzir, né? Para produzir nos quintais produtivos, para dessedentação dos animais, enfim. Aqui é um desenho esquemático. Nós fizemos aqui um trabalho, um instrumento, junto com a cooperação alemã, o Timóteo, o Curral, ele ajudou a gente a desenhar um instrumento que ele dá a estabilidade dos sistemas na criação de animais. Você pega os componentes que você tem tudo, como o que é que você tem de caatinga, o que você tem de pasto, de
estoque de alimentação, você vai colocando aqui, e aqui no final ele vai dar a quantidade de animais que você pode criar e o nível de estabilidade. Aqui você pode criar 28 unidades de animal, mas você só tem 74% de estabilidade. Então, é só um exemplo aqui, a gente tem isso, a gente pode trabalhar melhor com as famílias, fazendo o diagnóstico e o planejamento. Oi? Alguém falou? Acho que não. Eu ouvi uma voz assim, mas tudo bem, vamos lá. Eu trouxe um pouco aqui também uns exemplos de trabalhos que está sendo feito, como, por exemplo, que o João Ambrosio, da Embrapa Caprinos, lá do Ceará, o saudoso João Ambrosio, mas deixou um grande legado nos estudos, né, e práticas de manejo da caatinga para fins pastoris. Então, você vê aqui duas áreas. Essa é uma área não recomendável, com sobrepastoreio, você vê que totalmente descoberto o solo. Então, aqui não tem resistência, não tem resiliência. Quem estava nesse período agora, com áreas de pastagens, monocultivo de pastagens, nessa seca, ou os animais morreram, ou teve que vender barato, ou teve que tirar para outras regiões. Então, o recomendável é que maneje a caatinga e não deixe o solo totalmente descoberto. O máximo de cobertura, no mínimo, de 50% das ervas que estão ali para continuar o processo de cobertura vegetal, de possibilitar a circulação dos nutrientes, enfim, a fertilidade, a proteção do solo contra a incidência do sol e da chuva, mas também a vida, né, microbiológica desse solo. Aqui já fotos de áreas que já chegou no que o Ambrosio chamou de desclímax. O que é isso? Ele já não tem mais o equilíbrio. Essas áreas, quando chega nessa situação, já não conseguem mais se recuperar sozinhas. Então, precisaria de uma intervenção humana forte, precisando de um tempo longo e investimentos para conseguir recuperar, de certa forma, a fertilidade desse solo. Então, nós vamos trazer aqui uma série de boas práticas, né, de estocagem, de agroecologia, para a gente poder dialogar, né? Uma delas é a estocagem de forragem para os animais. Nós temos diversas práticas, né, de produção de forragem ou mesmo aproveitamento do que tem na caatinga para estocar. Então, tem diversas formas, diversas práticas que estão sendo feitas e estão acelerando cada vez mais o processo. Nessas últimas 2 décadas, todos os criadores e criadoras do semiárido brasileiro estocam, fazem silagem, fazem fenação, guardam restos de forragem. Tem essa parte que é beneficiada e estocada, e tem também a parte de estocagem viva, né? Aqui nós vemos duas fotos de uma mesma área, próximo de uma aguada. A diferença que é essas duas fotos. Aqui você tem uma abundância, aqui você tem uma manutenção de um sistema que ele está ali, de certa forma, numa certa dormência, né? E uma parte dele já foi estocada também para outra parte do ano. O processo de beneficiamento das forragens é uma prática também que exige uma certa mão de obra, que é aqui onde há vários mutirões, essa parte da solidariedade, da cooperação entre as famílias. Então, nessa prática da silagem, acontecem muitos mutirões, muitas trocas de serviço entre as famílias. Mas algumas fotos aqui de restos de cultivos, né? Um mutirão aí, as pessoas em diversas partes da prática, e aqui o silo já guardado, né? Já estocado. Tem muitos agricultores que já estocam para 2 anos, né? Porque imagina que se vier uma seca, ele tem pelo menos mais 1 ano de material para dar para seus animais. Restos de cultivos são muito mais bem aproveitados. Tem a história da guardar também o alimento vivo. Aqui nós entramos também um pouco na lógica dos SAFs, e a gente está vendo que a ideia de trabalhar com SAF, sistemas agroflorestais no semiárido, é preciso você ter plantas resistentes. Então, as carcaças, elas são muito importantes para a composição dos desenhos dos sistemas agroflorestais no semiárido. Aqui está parecido com monocultivo, mas ainda cultivado algumas plantas por aqui, né? A ideia é que a palma ela seja consorciada com outros cultivos
inclusive dentro das agroflorestas. Então, é porque elas armazenam alimento e armazenam água acima do solo. Isso ajuda a disponibilizar alimento para os animais, mas também está guardando água aí no agroecossistema, água de forma acima da superfície. Palma ainda, diversos plantios de palma. Aqui já uma palma mais consorciada, como vocês estão vendo, tem árvores, tem espécies cultivadas, né? Plantas alimentícias, plantas forrageiras. Aqui já começa a desenhar sistemas agroflorestais de semiárido. Que normalmente os sistemas florestais de semiárido eles têm uma parte que é temporário, são culturas temporárias, anuais, e outra parte que são mais permanentes. E aí é onde entram as cactáceas, as plantas que são resistentes e resilientes. Aqui mais uma agrofloresta, já no processo que está no período de inverno, mas você vê, né, árvores, plantas cultivadas anuais. O feno é outra estratégia de botar para desidratar as plantas da caatinga, e uma abundância grande que tem de plantas herbáceas e também arbustivas, todas muito boas para a forragem dos animais. E você pode colher e essa planta ela se recupera e rebrota de novo. Você pode fazer até 2 colheitas para algumas plantas durante o ano. Você vê aqui que é o inverno, né? Aqui os cultivos e os animais aqui já no período seco. Nesse período aqui vai depender muito de ração, né? E alguma parte de caatinga também para manter os animais bem alimentados. Umas fotos aí dos animais, diversos animais. A pecuária ela tem crescido muito no semiárido, né? Em função dos riscos da agricultura, especialmente de sequeiro, mas é preciso que a gente trabalhe nessa perspectiva de uma pecuária sustentável. E aí as estocagens de alimentos, o uso da caatinga para fins pastoris, de forma com uma carga animal adequada, sustentável, é importante a gente avançar nesse sentido. Eu acho que não tem mais volta essa ideia de querer assim não aceitar a pecuária como uma atividade importante do semiárido. Isso é um caminho sem volta, né? Agora, a colonização trouxe práticas muito danosas para o bioma, onde entra desmatamento, queimada, plantação de monocultivos e sobrepastoreio, né? Então, isso é o que tem provocado, né, muita desertificação, compactação dos solos e, consequentemente, a erosão, né, e a dificuldade desse solo manter a sua fertilidade. Então, é preciso a gente trabalhar fortemente em forma sustentável de criação de animais. Uma delas é estocar alimento para os animais e quando for usar a caatinga, usar de forma manejada, manejo de caatinga, para que não seja necessário retirar a vegetação. Outros criatórios, como as aves, também é muito importante. Tem crescido muito também a importância para a economia, para a alimentação, segurança alimentar das famílias. Aqui mais uma área, aqui é uma área de manejo de caatinga. Você vê que mantém aqui uma quantidade percentual razoável de árvores, não tem queimada, algumas plantas são rebaixadas ao enriquecimento para aumentar a capacidade desse sistema na criação de animais. Pode-se introduzir também outros sistemas, subsistemas, como a criação de abelhas, que é uma forma muito interessante de ajudar na renda, na alimentação da família, mas também é um elemento que ajuda na produção, com a capacidade que os insetos têm, as abelhas, de fazer a fecundação, e ajuda também na educação ambiental das famílias, porque você passa a ver com outros olhos a importância da flora, da caatinga. São os roçados agroecológicos, né? Tem roçado de diversos tipos, os agricultores já incorporando matéria orgânica, né? Fazendo os roçados diversificados. O algodão orgânico, o algodão está voltando agora numa perspectiva orgânica, diversificada, agroecológica, né? Com uma venda garantida, mas o que é mais importante, produzido junto com práticas de conservação de solo e produção de alimentos também para as famílias, são consórcios agroecológicos, né? Controlando o bicudo com práticas sanitárias. Então, o algodão está voltando aos poucos de forma sustentável para o semiárido. Isso é uma prática muito importante.
Mais algumas fotos de água floresta, diversos desenhos. A gente sempre vai encontrar as cactáceas, vai encontrar aves, árvores nativas da caatinga e também plantas cultivadas, né, para produção de forragem ou alimento para as famílias. Tá aí mais umas fotos, você vê que já tem sistemas que já estão bastante, num nível bastante, né, já avançado de diversidade, chegando a quase a um clímax, né, quase a um equilíbrio já. Muitas dessas áreas foram áreas que estavam em processo de uso já, portanto, já um pouco degradadas, e hoje elas já dão uma resposta bastante positiva, inclusive mantém-se produtiva no período da estiagem, no segundo semestre do ano. As pessoas estão plantando, inclusive mandacaru, reproduzindo mandacaru como uma planta resistente da região. Um aspecto importante também é a conservação de solo, né? Eu acho que isso é outro. Se nos animais a gente precisa avançar nessa discussão os sistemas adequados de criação de animais para o semiárido, a gente precisa olhar também para o solo com mais cuidado, né? Claro que os sistemas agroflorestais eles já fazem isso, mas tem algumas áreas que já estão num nível de degradação que a gente precisa adotar várias técnicas de recuperação dessas áreas. E as que não estão também, a gente precisa adotar práticas de ajudar a manter. A água não é para armazenar só em cisternas, em barreiro, em tecnologias sociais de armazenamento de água de chuva, mas armazenar água também no solo, além de armazenar também nas plantas no solo. Então, é preciso a gente ajudar o solo a armazenar essa água, e aí trabalhar exatamente com práticas técnicas, e aqui nós temos um instrumento temos um legado aí de outra pessoa que já nos deixou também, mas deixou aqui viva a sua contribuição, que foi o Geraldo Barreto Campelo, é o nosso saudoso, né, Chico, que é o pai do nosso amigo Chico, que desenvolveu umas técnicas simples, um instrumento simples que os agricultores podem fazer com facilidade, a sistematização do solo para fazer curvas de nível e aí fazer todos os plantios dentro daquelas curvas, com diversos tipos de retenção de água nessas curvas, para favorecer o controle de erosão e sustentar a água no solo. Está aí um pessoal trabalhando aqui com os agricultores, os instrumentos. Está aqui uma área já plantada em curva de nível, consórcio agroecológico, em curva de nível, fica uma beleza, né? E o agricultor, quando vê isso na hora da chuva, é porque nessa hora aqui não estava de chuva, mas você vê assim a água aqui nas curvas, de fora a fora, é uma coisa magnífica de ver. E a gente que está no campo da agroecologia, quando a gente vê, a gente percebe que temos muito o que fazer também em relação ao solo, e não é coisa impossível. Apenas a gente adotar e trabalhar isso com os agricultores, que têm uma facilidade enorme de pegar, especialmente essas práticas que facilitam o seu entendimento, que são trabalhadas de forma dialógica e construtivista. Está aí, tá vendo? Os agricultores aí observando, fazendo, utilizando os instrumentos. Várias técnicas no entorno das árvores, organizando a matéria orgânica, não é? São tecnologias, né? Que no caso é a tecnologia do barreiro aqui, a questão das sementes, né? As sementes, os bancos de sementes são diversos. A ASA conseguiu dar um reforço grande aí com esse projeto de sementes do semiárido. Então, essa parte das sementes é algo imprescindível, não só as sementes de cultivos anuais, mas também as sementes da caatinga, né? Das plantas da caatinga, que estão ficando, muitas vezes, em vários territórios muito, muito escassas. Outra história é o acesso a mercado. Diversas práticas, como as feiras agroecológicas, os pontos fixos de comercialização, os mercados também institucionais. A educação contextualizada, é preciso dar margem para os professores e as professoras do semiárido ter esse conteúdo da convivência com o semiárido dentro do conteúdo dos planos políticos pedagógicos das escolas, inclusive saindo das quatro paredes da sala de aula para ir também para o ambiente. O ambiente da comunidade passa a ser um ambiente de estudo e de vivência pedagógica, conhecendo, inclusive, as tecnologias, mas também todos os componentes que fazem parte do sistema do bioma.
a comunicação, muito importante, não só os programas de rádio, mas também as redes sociais. É importante a gente fazer verdadeiras campanhas aí de promover a agroecologia, a convivência com o semiárido e de conhecimento também do bioma caatinga. Nós precisamos que a sociedade brasileira conheça esse patrimônio que é exclusivamente brasileiro e ainda não tem o reconhecimento e a devida proteção. Mobilização social, a força de incidência política, a gente não pode deixar, isso é um componente super importante. O que nós fazemos enquanto ASA é para estruturar a capacidade das pessoas de incidir politicamente nos diversos espaços. O Brasil hoje vive numa situação muito delicada a nível nacional de continuar fazendo o processo de construção de políticas públicas. Então, nós precisamos também da resiliência e da resistência social. Resiliência e resistência não é só ecológica e produtiva, ela deve ser também social, política, né? Para que a gente passe por os momentos de crise institucional, política, e a gente possa continuar firme nos processos de incidência, né? Busca dos direitos, para que a gente tenha uma relação sempre do Estado com a sociedade civil. É preciso a gente manter viva essa capacidade de mobilização e articulação. A agroecologia é o centro, né, de nossa base de ação e de conhecimento, como esse entendimento que a agroecologia é uma coisa muito ampla, é um modo de vida, é também movimento e é também técnica, né? Técnica de produção, técnica de gestão. Então, é um conjunto de aspectos que leva a gente a pensar em diversos sistemas, mas também nas estratégias da gente construir boas políticas públicas para garantir a inclusão de cada vez mais pessoas no campo da produção, mas no campo também da participação social e política e cultural, valorizando, inclusive, e trabalhando pela justiça social, a participação das mulheres, né, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, todos os outros comunidades tradicionais e diferentes pessoas, indivíduos, instituições que fazem parte dessa diversidade que vem construindo as políticas e os meios de vida sustentável aqui no semiárido brasileiro. Mais algumas fotos de sistemas, né, dos milhares e milhares de sistemas que tem. Você vê aqui numa única foto, você pega, né, esse conjunto de agrofloresta, de animais, né, aves, né, o núcleo de gestão do agroecossistema, presença forte da mulher, é algo que nós avançamos um pouco na visibilidade e valorização, mas também na justiça pela divisão justa do trabalho das mulheres nos agroecossistemas, na comunidade, a sua participação social e política, cultural, mas ainda temos muito o que fazer nesse campo, né? Ainda existe muita sobrecarga de trabalho sobre as mulheres e muita invisibilidade do seu papel na família e na sociedade. Paulo, seu tempo, viu? Quanto tempo eu tenho? Mais 3 minutos, dá para fechar? Pronto, vou fechar. Vou fechar aqui com a história dos intercâmbios, né? Que é muito importante, a troca de saberes, é uma metodologia muito valorizada por todos nós, onde o agricultor ensina para o agricultor e os técnicos constroem junto esse conhecimento, dando as facilitações, né? Agricultores trocando ideias uns com os outros e o exemplo do encontro de agricultores experimentadores, onde se tem trocas de conhecimento, mas também de sementes, de saberes e sabores, como a gente costuma dizer. Tá aí mais algumas imagens, vou passando aqui rápido. A criançada também se envolvendo aí no campo da aprendizagem, educação contextualizada, mutirões, diversos, a inovação, coisas novas acontecendo, assim, permanentemente, né? Estimular o espírito inovador dos agricultores, diversas técnicas, né? Favorecendo aos espaços de maior produtividade biológica, com as diversas tecnologias sociais, produzindo alimentos para o povo do campo e da cidade. Essa coisa da promoção do campo e cidade também é algo muito importante. Aí diversas estratégias de estocagem de alimentos, as feiras, né? E é o símbolo aí
As políticas que nós conquistamos, que estão hoje tudo ameaçado, é uma lista interessante, mas hoje a gente precisa ser muito resistente para mantê-las e recuperar a dinâmica que vimos trabalhando. Alguns desafios dos contextos não vai dar para colocar, temos muito desafio, precisamos juntos encarar, por exemplo, a fome, o Brasil voltando ao mapa da fome. O Brasil não se justifica a fome no Brasil. O Brasil é um exportador de alimentos, inclusive da agricultura familiar. Então, precisamos estar juntos. Agroecologia e democracia unindo campo e cidade. Essa é que é a nossa luta, essa é que é a nossa crença. E estamos aí, Tiago, e demais. Agora o Chico vai tocar aí, eu vou ficar aqui esperando a hora do debate para a gente continuar. Valeu! Obrigado, Paulo. Ótima apresentação sua, né, nessa perspectiva dos elementos da convivência semiárida, né, transitando aí por várias linhas, terra, território, agroecologia, estocagem de água, alimentos, soberania alimentar, segurança alimentar, enfim. Então, foi uma exposição muito rica desse trabalho que o próprio Caatinga, tantas outras organizações, capitaneado também pela ASA, vem fazendo aí nessas últimas décadas, né, aqui na região do semiárido. E aí, de imediato, a gente passa para Francisco Campelo, e, como foi lembrado, né, no final da exposição de Campelo, a gente abre para o debate, se inscrevam, note aí as questões, dúvidas, complementos. Nós estamos num ciclo de debate sobre agrofloresta, coordenado pela ASA, pelo Caatinga, pelo Sabiá, pelo IRPA, pela Refaz, a Embrapa, INSA, com apoio do FIDA também. Acho que não esqueci de mais nenhuma organização, não, né? Então, basicamente, essas organizações estão organizando esse primeiro ciclo de debate, né, sobre a coordenação maior aí da ASA, e nós estamos aqui nessa oficina sobre sistemas resilientes, né? E agora com a exposição de Francisco Campelo. Seu áudio está fechado, Campelo. Agora, está ouvindo? Sim, boa tarde. Boa tarde. Então, eu vou tentar aqui. Está dando eco aí? Não, aqui está tranquilo. Você pode só dar um F5 aí na sua apresentação e está tudo tranquilo. Desculpe. Bom, deixa eu ver. Pronto. Agora? Sim, ok, estamos vendo. Bom, primeiro, agradecer, né, a oportunidade, dizer que para a gente é um prazer estar participando do debate. É muito difícil falar depois de Paulo, porque o homem tem uma vivência, né, já muito grande no semiárido, e, como é que se diz, o fato da gente também estar sempre muito próximo dificulta, porque a gente, de uma certa forma, nesse sentido, a gente tem a mesma, praticamente, diretriz, né? Eu vou, como assim, aproveitar o que Paulo falou para, vamos dizer assim, entrar numa linha muito mais da gente tentar aproveitar essa oportunidade da gente fazer algumas reflexões sobre essa provocação que a gente tem hoje sobre a questão da resiliência e sobre esse olhar, né, que, vamos dizer assim, até há pouco tempo atrás, a gente era quase impossível se imaginar falar de sistemas agroflorestais no semiárido. Então, o semiárido ele é extremamente provocativo nesse sentido, porque em alguns momentos já foi visto quase como sendo um ambiente até para não se habitar. E hoje a gente tem, como é que se diz, uma leitura totalmente diferenciada, né? Ao contrário, a gente tem um espaço de oportunidades em vários sentidos. Inclusive, no nosso caso do Nordeste, até para a geração de energia, né, o ambiente estratégico é o semiárido, seja a forma que for, eólica, solar, principalmente, por causa do próprio espaço semiárido, e hídrica, né, os grandes reservatórios do Nordeste estão no semiárido, né, e também de biomassa. Então, eu vou tentar, vamos assim, usar essa meia hora para a gente fazer uma reflexão em cima do que Paulo falou e apresentar alguns exemplos para somar a essa, vamos assim,
resiliência, né, que está posta aí, que Paulo, de uma certa forma, mostrou, né, como a gente tem um espaço de resiliência. E aí, eu começaria fazendo uma observação. Primeiro, eu quero dizer aos colegas, né, que, como é que se diz, o meu ciclo de contribuição como IBAMA, ele encerrou. Eu tenho, assim, maior orgulho de ter servido ao IBAMA durante meus 36 anos de trabalho, né? Passei pela história do IBAMA, antigo IBDF, depois o IBAMA, procurando trabalhar durante esses 35 anos muito próximo, assim, dos movimentos, das instituições que atuam no semiárido. Eu tive a oportunidade e o privilégio de ser um funcionário que trabalhou num órgão focado numa temática, né? Buscar alternativa para, vamos dizer assim, o uso sustentável da biodiversidade. Então, durante esses 36 anos, de uma forma ou de outra, eu fiquei atuando nesse contexto. E, como é que se diz, hoje aposentei, certo? E estou, assim, mais perto, continuo na mesma, assim, diretriz, mas atuando agora mais próximo, assim, da sociedade. Então, eu sou colaborador da Fundação Araripe, que é uma instituição que atua na região do Araripe, já tem 22 anos, né? Tem uma proposta também de promover o desenvolvimento local em base sustentável a partir das capacidades locais, e também atuo na Reserva da Biosfera da Caatinga, que é uma iniciativa da Unesco que trabalha justamente essa relação do homem com a natureza. E estamos inseridos hoje numa iniciativa com a Embrapa, que é o projeto Bem Diverso, que é um projeto da Embrapa que trabalha em cima de 3 biomas com uma temática extremamente provocativa. Como estabelecer a conservação dos biomas Caatinga, Cerrado e Amazônia através do uso sustentável da sua biodiversidade. Então, vai bem ao encontro, né, desse ciclo de debates, né, que a gente está promovendo. E aí, eu queria, mais uma vez, eu sempre faço questão de lembrar, né, as observações do professor Vasconcelos Sobrinho. A gente tem, como o Paulo falou, vários colegas que prestaram contribuições extremamente interessantes para o bioma Caatinga. Inclusive, a gente está tendo o prazer de ter um colega que hoje não está mais aqui no semiárido, que é Elias, né, que está em Costa Rica, mas Elias, né, foi um dos que teve a oportunidade de a gente trabalhar conceito, que isso é o mais difícil. Há 30 e poucos anos atrás, a gente estava tentando estabelecer conceitos sobre o uso da caatinga, né, e tentar desmistificar o uso, assim, sustentável da agressão, do desmatamento ou da ação criminosa. Até hoje, isso é um tema muito, assim, sutil, né? A divisão entre o desmatamento e o sustentável ainda não é muito clara, né? E isso, às vezes, até faz com que a gente tenha medo de ter uma atividade mais intensa sobre o recurso, o que, na minha experiência de vida, mostra que talvez tenha comprometido parte, né, da nossa cobertura florestal, porque, às vezes, o medo de usar é tão grande que eu prefiro retirar a caatinga e botar qualquer coisa do que usá-la. Então, eu vou tentar mostrar um pouco isso para a gente. E veja, o nosso colega, né, nosso professor Vasconcelos Sobrinho, ele faz essa observação, né, que a necessidade fundamental da nossa civilização parece centrar-se na demanda crescente de energia. E hoje a gente sabe que só tem desenvolvimento sobre energia. A planta foi a primeira forma de suprimento energético que o homem aprendeu a usar. E hoje, contrariamente ao que se poderia supor, a planta vem revelando possibilidades inesperadas como suprimento energético e múltiplas outras formas de matérias-primas. Paulo citou várias situações. Eu vou tentar simplesmente apresentar o que Paulo falou de outra forma, vamos dizer assim, certo? Mas o nosso professor João Ambrósio teve a oportunidade, né, de definir metodologias para a gente saber mensurar o suporte forrageiro da caatinga. Então, hoje, quando a gente começa a ver discussão sobre agricultura de baixo carbono, pecuária verde, o mundo querendo debater isso, redução das emissões pelo desmatamento e degradação, principalmente na pecuária, a gente
esquece de olhar para o nosso gado que vive dentro da caatinga, né? As nossas raças adaptadas que pastam a caatinga, fazem essa pastagem arbórea, e durante muito tempo isso foi considerado quase que uma atividade marginal, porque era um animal de pouca produtividade. E hoje, com a discussão, né, a preocupação, na realidade, com o processo de mudança climática, com o avanço, vamos dizer assim, da aridez, a gente está vendo que essas raças adaptadas, elas são muito mais estratégicas para a segurança alimentar do mundo, né, do que um animal com grande produtividade sem, como é que se diz, estar adaptado ao ambiente. Então, vejam, essa questão da nossa abordagem que a gente está tendo hoje sobre resiliência. Veja, o mundo, de uma certa forma, vem tentando abrir um debate sobre isso. Então, hoje a gente tem vários compromissos que estão postos. O Brasil passa por um momento, talvez, de um desafio grande, que é como dar sequência a compromissos que foram estabelecidos com tanto cuidado, né, com tanto esforço, e, às vezes, por um momento, vamos dizer assim, da nação, isso está sendo, de uma certa forma, desprezado. A gente tem aí, olha, o compromisso da reserva da biosfera. Nós temos no Brasil a Mata Atlântica e a Caatinga, fazem parte desse programa, da Unesco. As convenções das Nações Unidas, então o Brasil é signatário da Convenção de Desertificação, de Combate à Desertificação, da Convenção de Mudanças Climáticas, da Convenção de Biodiversidade. O Brasil o mundo, não é só o Brasil não, está preocupado, inclusive muitas empresas da iniciativa privada, em, vamos assim, entrar no programa para os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Já existe uma compreensão de que não adianta a gente tentar ser oportunista hoje e deixar as gerações futuras descobertas. Então, os ODS, né, como são conhecidos, vieram nessa linha, e o Brasil, dentro da perspectiva da implementação dos ODS, firmou compromissos extremamente desafiadores. O momento hoje, ele é emblemático, porque a gente foi extremamente, vamos dizer assim, agressivo no bom sentido para firmar esses espaços, e hoje a gente precisa, vamos assim, estabelecer uma reflexão na sociedade para que a gente não perca essas oportunidades, não volte atrás e não, vamos dizer assim, despreze, né, os avanços que nós tivemos. O nosso espaço semiárido tem uma relação muito grande com a questão da desertificação. E aí eu aproveito, né, eu tinha combinado até com o Paulo, para a gente fazer uma reflexão nesse sentido. Veja, a resiliência que nós estamos falando, ela passa por uma estratégia de convivência. Hoje, o debate que nós temos sobre convivência, né, todas as nossas boas práticas de convivência com o semiárido, e eu vou ser provocativo, eu diria, com a semiaridez, ele hoje está sendo debatido com outra denominação em outros espaços, agricultura de baixo carbono. Então, se a gente analisar o conceito de agricultura de baixo carbono, todas as nossas boas práticas de convivência com o semiárido estão muito próximas. Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não perder, né, esses espaços e a gente não marginalizar a nossa realidade por não se identificar. Então, a gente precisa trabalhar fortemente para que todo o debate de convivência com o semiárido ou com a semiaridez seja percebido como iniciativas de combate à desertificação. Porque toda vez que a gente está produzindo com critérios de sustentabilidade no ambiente semiárido, nós estamos implementando a Convenção de Combate à Desertificação. E aí eu vou fazer um parênteses para fazer uma observação. Eu tive a oportunidade de ser diretor de combate à desertificação no Brasil e do Ministério do Meio Ambiente. Junto com o Paulo e outros colegas, nós tivemos também a chance de aprovar a Política Nacional de Combate à Desertificação,
né? Então, hoje o Brasil tem uma política nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, que é um reflexo dessa convenção na política nacional, e nós conseguimos colocar a ASA como organização creditada junto à convenção, representando a sociedade civil. Então, o Brasil é talvez o único país que tenha uma rede creditada, né, na Convenção de Combate à Desertificação. Isso é extremamente importante, porque Paulo pode falar com mais propriedade, que foi a pessoa da sociedade civil que fez esse esforço. Na época, eu era, assim, do governo, né? Mas a gente tentou trabalhar muito junto, e a experiência que a gente teve foi muito rica, porque a gente ia para a convenção como país. Então, eu não tinha... a gente não separou a representação governamental da representação não governamental. A gente tinha a delegação brasileira, formada por técnicos dos órgãos de instituições públicas e da sociedade civil. E os espaços de assento, eles eram compartilhados. Paulo teve a oportunidade de fazer pronunciamento em ambientes que antes só era de governo. E ele nem perdeu a identidade de sociedade civil, e o governo muito menos ficou comprometido. Então, essa experiência mostra que a gente pode avançar muito, né, nesse contexto, e a gente pode ganhar muito como vamos dizer, instituições que atuam na estratégia de convivência com o semiárido, porque a gente, na prática, está trabalhando a implementação da convenção. Então, o tema, né, resiliência, né, sistemas agroflorestais no semiárido, eles têm que estar, assim, ancorados na convenção e na implementação dos ODS, porque, na realidade, nós estamos fazendo isso, nós não estamos nos vendo nesse contexto. E isso pode, lá na frente, dar grandes oportunidades para esses esforços que hoje vêm sendo feitos, né, principalmente sobre a tutela da ASA. Então, fica aqui a provocação para todos nós, né, porque eu agora estou fazendo parte desse processo da sociedade. Aqui é só um detalhe, né, de alguns objetivos que tem muito a ver com a gente. Se a gente for olhar a nossa realidade de semiárido, a gente vai ver que esses 4, né, ODS, eles estão muito próximos, né, e estão extremamente provocativos. O que a gente chama a contribuição, né, voluntária do Brasil, ela, como é que se diz? Peraí, licença. A contribuição brasileira, ela foi extremamente desafiadora, e ela veio para a nossa realidade semiárida, ela vem com uma provocação muito grande, que é como fazer o uso sustentável, né, da nossa biodiversidade. Então, a gente também tem, nesse compromisso do Brasil, uma oportunidade grande, né, como o Paulo colocou. Nós temos hoje, praticamente ainda, 50% de cobertura florestal. Se a gente for olhar a relação de dependência que a economia da região tem com o recurso florestal, é surpreendente a gente ainda ter 50% de cobertura florestal. Isso significa que a Caatinga tem uma resiliência muito superior ao que a gente imagina. Provavelmente, pessoas como João Ambrósio, pessoas como Vasconcelos Sobrinho, que eram visionários, perceberam essa resiliência e começaram a trabalhar em cima desses desafios. João Ambrósio, mostrando como é que a gente pode manipular a caatinga com fins forrageiros, como é que a gente pode se beneficiar desse suporte forrageiro que está totalmente adaptado, e como é que essas raças nossas que foram se adaptando, né, ao longo do tempo, precisam ser melhoradas para ter uma convivência mais adequada com o potencial, né, assim, da nossa biodiversidade. Só um exemplo, né, do que nós temos de institucionalidade para ajudar nessa nossa resiliência. Temos várias políticas, né, aprovadas, né? Aí está a Política Nacional de Combate à Desertificação, que é a Lei 13.153 de 2015, e temos várias outras. E aí vem, né, assim, só um parênteses que nós temos dentro do nosso tema, resiliência. Aí, aquilo que eu falei antes,
Resiliência é sinônimo de convivência, né, com a semiaridez, que a gente está falando do espaço do comportamento ambiental. A resiliência, né, ela favorece os serviços ecossistêmicos e hoje todas essas práticas estão sendo discutidas dentro de agricultura de baixo carbono. Agora, veja uma coisa que é interessante. A gente cria o gado na caatinga, não desmata, né, usa o suporte forrageiro da caatinga e a gente, em momento algum, discute a aplicação, por exemplo, do RED, que é um mecanismo de compensação, né, que trabalha a redução das emissões pela degradação e pelo desmatamento. Então, a gente tem um marco legal que permite, às vezes, tirar a caatinga para botar pasto, mas muitos agricultores preferem usar a caatinga de forma racional, ou às vezes irracional, às vezes por tradição, mas em nenhuma das situações a gente abre um debate sobre se eu não desmatei, por que é que eu não sou beneficiário do RED? E essa discussão só está sendo feita fora do semiárido. Então, porque a gente está descontextualizando o nosso trabalho desses instrumentos que estão postos aí fora, onde o mundo se debruça sobre eles e, às vezes, um esforço qualquer faz com que a gente, uma comunidade ou um agricultor, seja usuário desses benefícios. Vou dar um exemplo na região do Araripe. Tem uma cerâmica na região do Araripe que fez alguns protocolos de eficiência e passou a receber do mercado de carbono algo em torno de 1 milhão por ano em dinheiro pela diminuição das emissões. Às vezes a gente trabalha com fogões ecológicos, o Caatinga fez um programa sobre isso. Hoje tem algumas escolas que têm fogão ecológico. A gente saiu de um combustível fóssil para um combustível sustentável, né? Biomassa é um combustível renovável e sustentável, e a gente, em momento algum, aproxima essa realidade de um debate sobre o mercado de carbono. E aí a gente está falando de participar desses instrumentos que às vezes são perversos com as comunidades, com dignidade, sem perder a nossa autonomia, sem mudar os nossos hábitos, sem impedir as comunidades de ter acesso ao que é dela. Porque em alguns ambientes, para as comunidades terem acesso ou dizer que faz parte de um programa desse, simplesmente eles ficam admirando a floresta, porque são proibidos de tocar na floresta, porque ela está num processo de reconhecimento de carbono. E no nosso caso, não, a gente teria tudo para estar envolvido nisso, mas a gente não consegue, vamos dizer assim, trazer esse debate para a nossa realidade. Então, eu acho extremamente importante a ASA fazer uma provocação nesse sentido e a gente começar a usar essa nossa realidade de convivência com o semiárido, essas boas práticas que nós temos, todas elas, Paulo falou aí de solo, de água, de uso do recurso florestal, para a gente também agregar valor nisso, agregar valor no nosso criatório tradicional, a nossa cabra azul, o bode mochotó, né, que são animais que sabem conviver com a caatinga. Eu não preciso formar qualquer outro tipo de suporte forrageiro para eles, é só trabalhar com critérios de sustentabilidade e a gente, como é que se diz, agregar a essa situação assim, renda extra para as famílias. Bom, vou fazer uma abordagem bem rápida sobre a nossa realidade. Eu gosto sempre de chamar a atenção sobre essa situação. A gente precisa saber separar com muito cuidado o que é o espaço semiárido, que é o espaço político, e Paulo teve a oportunidade de ver que, às vezes, alguns municípios que Paulo fez parte da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, tem municípios que são úmidos, mas querem se inserir no espaço do semiárido para poder se beneficiar de políticas públicas que dão vantagens a esses municípios em uma série de relações com o governo. Entre elas, a mais importante é diminuir a contrapartida do governo local nos convênios. Então, tem município que faz questão de entrar no espaço semiárido
simplesmente para ter somente 10% de contrapartida num convênio, e não 30% ou 40%, dependendo da região. Do que é a semiaridez. Então, a semiaridez é o ambiente, é o comportamento. E o que é que a gente viu hoje? Paulo mostrou várias realidades dessa semiaridez. E, às vezes, por não ter essa compreensão entre essas duas situações, as políticas que vêm para o semiárido, sem entender ou dialogar com o semiaridez, elas provocam degradação. A gente tem muito disso. A gente tem 20% do perímetro irrigado do Nordeste, todo salinizado, porque, em vez de fazer uma irrigação adaptada à nossa realidade, fez uma irrigação por aspersão. A gente tem, às vezes, áreas de caatinga que cedem espaço para formar pasto, e, quando vem a seca, o gado morre de fome. Paulo mostrou um exemplo muito claro, né, de uma área de pastagem, quando ela está com superpastejo, ela fica totalmente degradada. Só para vocês entenderem a importância disso. Nessa seca que nós tivemos recente, a Paraíba perdeu quase 40% do rebanho bovino. As comunidades de fundo de pasto da Bahia praticamente não perderam o rebanho, porque o rebanho estava comendo a caatinga. E na Paraíba, a gente tirou a caatinga e botou pastagem. Essa pastagem que a gente bota, ela é uma pastagem de ambientes semiáridos, mas não da caatinga. E a pastagem, ela tem que ter chuva. Se não tiver chuva, a gramínea não aguenta. Então, às vezes, a gente só tem duas alternativas. Paulo foi muito claro na apresentação dele. Ou vende o rebanho muito barato, ou vê morrer. Por quê? Porque eu não aprendi, como o João Ambrósio vem se esforçando, a ensinar o meu gado a comer a caatinga, a ter raças que eu apenas preciso me preocupar com água, né? E ela vai comer a caatinga. Mais na frente eu vou mostrar um exemplo, Paulo já falou disso também. Bom, aqui é mostrando que as nossas potencialidades, certo? E o perigo que nós temos se a gente não entender a importância do uso sustentável da nossa vegetação. Veja, esse primeiro exemplo de potencialidades. Nós temos no Brasil, isso foi um exercício que foi feito uma vez quando a gente estava no Ministério do Meio Ambiente. Aplicando o Código Florestal no Brasil, nós vamos ter 325 milhões de hectares que não estão protegidos. Desse, 110 são de florestas, 242 é de agricultura e pecuária. Se a gente não aplicar sobre esse ambiente florestal que não está protegido os critérios de uso sustentável, com certeza absoluta, eles vão virar pastagem. Porque a pecuária, ela avança, inclusive, nas áreas que não podem. Imagine nas áreas que podem. Então, se a sociedade não começar a compreender o papel do manejo da vegetação nativa, essa vegetação nativa passa a ser ameaçada pela própria sociedade que quer proteger. Porque, às vezes, a gente quer proteger tanto que não aceita o uso. E o uso, por pior que ele seja, ele assegura a regeneração. Agora, quando eu digo não é para usar, aí vem a perversidade. Eu não quero usar, mas a lei permite que eu tire a caatinga. Então, eu tiro a caatinga e boto pasto. Eu não deixo usar, mas eu deixo tirar a caatinga e botar pasto. E aí, para a caatinga voltar, é muito mais demorado, é muito mais difícil, e, às vezes, para voltar, demora muito. E, às vezes, a gente não tem, a nossa vida biológica não alcança esse retorno. Então, a sensação que fica é que não deu certo. Bom, aquilo que eu falei antes, né, a Caatinga tem ainda hoje, nós temos 50% de cobertura florestal, isso é um desafio imenso, porque se eu ainda tenho 50% de cobertura florestal, o mais importante nesse momento é saber proteger o que eu tenho. E esse estudo que a Embrapa está fazendo com esse projeto mostra, ele está procurando mostrar como é que eu posso conservar usando. Porque a gente não pode só conservar criando unidade de conservação e proibindo o acesso. A gente tem que estabelecer uma relação de uso. E na Caatinga nós temos muitos exemplos bons de como usar e, ao mesmo tempo, conservar o ambiente. E outra coisa que é extremamente importante para a gente é a simplicidade do uso da Caatinga. Vou passar. Veja,
a demanda que nós temos sobre esse recurso. 30% da matriz energética do Nordeste ainda depende da biomassa florestal. Esse dado, a gente vem usando, Elias que está aí, desde os anos 80. E, por incrível que pareça, não mudou. Nós fizemos um estudo recente, tem 2 anos que esse estudo foi concluído, com a PNE, que é uma instituição que é parceira de vocês, Franz, está à frente dessa instituição, é uma pessoa muito séria, muito comprometida, e depois que ele fez um balanço atualizado sobre o uso da biomassa no Nordeste, voltou ao velho número. 30% da matriz energética do Nordeste depende da biomassa florestal. 40% do parque industrial do Nordeste usa a biomassa como fonte de energia primária. Então, não só é cerâmica, casa de farinha, padaria e pizzaria, não. Nós temos as indústrias de bebidas, temos indústrias têxteis, né? O polo têxtil de Pernambuco, que é famoso, é todo à base de lenha, né? O polo gesseiro de Pernambuco é todo à base de lenha. Isso pode ser uma ameaça pelo fato da gente estar usando sem critério de sustentabilidade. Mas se a gente trabalha com critério de sustentabilidade, isso é, inclusive, elementos de implementação dos ODS. E outro dado importante é esse: 60% das famílias do Nordeste ainda usam a biomassa florestal para preparar seus alimentos. Na zona rural, chega até a 90%. Então, daí, a gente vê a importância do avanço tecnológico nesse processo. Então, por isso que os fogões ecológicos, eles são importantes, porque as famílias que usam o fogão a lenha precisam ter saúde, precisam ter um ambiente saudável, precisam ter dignidade na coleta do material, e esses fogões, eles exigem pouco esforço, têm muita eficiência e não polui o ambiente das famílias, né? Na questão do suporte forrageiro, a gente tem 18% do rebanho bovino, 90% do rebanho caprino e 57% do rebanho ovino. E parte significativa desse criatório é feito dentro da caatinga. Então, essas formas tradicionais de soltar o gado, como a gente diz, no mato, na realidade é um sistema de manejo silvopastoril. Eu estou usando a resiliência da caatinga sem nenhum critério. João Ambrósio fez estudos para mostrar como é que a gente pode soltar esses animais, como é que a gente pode intervir nesse ambiente para que a gente tenha mais acesso ao suporte forrageiro. Logicamente que o homem não consegue mudar a natureza, mas os estudos de João Ambrósio mostram como é que eu posso usar o potencial da natureza sem desperdício. Então, aí não dá tempo, porque é muito tempo, né? São muitos detalhes. A outra coisa que hoje está muito presente, que a gente vê hoje nas comunidades, é um extrativismo, né, sustentável. Muitas famílias, muitas cooperativas, muitas associações vivendo do beneficiamento dos frutos da caatinga. A gente tem exemplos assim, magníficos. Mais na frente eu vou mostrar uma foto para a gente ver como o nível, né, de avanço que nós tivemos nesse sentido. A Embrapa vem ajudando muito nisso, com esse projeto Bem Diverso, a qualificar esse beneficiamento dentro do marco legal, atendendo às exigências da vigilância sanitária, né? Qualificando esse sistema de produção, e também a gente vem orientando como acessar o recurso florestal sem degradar a caatinga. E hoje, uma frente extremamente nova também, temos uma professora que participa muito disso, a professora Márcia Vanussa, da Universidade Federal de Pernambuco, a questão do potencial da caatinga na produção de remédios e cosméticos. Bom, eu vou pular isso aqui, porque já é muito comum, mas eu chamaria atenção para isso aqui. Nós temos um desafio: como acabar com essa taxa de desmatamento da caatinga, que continua na faixa de 2.800 km² por ano. Nós temos que reverter isso e passar a ter uma taxa de uso sustentável de 2.800 km por ano e não de desmatamento. Esse é o grande desafio que nós temos. Esses são os vetores da desertificação. Paulo falou exatamente cada um desse tema, né? Ele mostrou, né,
o potencial e os perigos. Então, o perigo é o vetor, né? Como eu saber trabalhar, assim, usar esse ambiente. E esses vetores, eles chamam justamente para uma política de uso sustentável, que é trabalhar a resiliência desse ambiente. Quando a gente está falando de política de uso sustentável, eu estou falando de saber usar a resiliência. Como é que eu vou usar o solo sem degradar? Então, assim, a resiliência é a capacidade de recuperar. Então, eu tenho que ter práticas de produção agrícola que permitam que o solo se recupere e não que eu use até detonar o solo. Mesma coisa com o recurso florestal. Eu tenho que saber interferir no recurso florestal de forma a permitir que a caatinga se regenere, volte a crescer e volte a dar, de novo, benefício para as comunidades. Então, o grande desafio é como encontrar a resiliência. E a gente já tem muitas contribuições. João Ambrósio, Vasconcelos Sobrinho, essas várias iniciativas que estão postas aí da ASA, várias iniciativas que a gente vem trabalhando hoje com a Embrapa, né, elas já apontam como é que eu posso usar essa resiliência. Em termos de recurso florestal, a gente tem uma média na Caatinga hoje, uma média bem padrão, mas que muda de local para local, que são 15 anos. Então, se eu utilizo uma área de Caatinga, tiro estaca, tiro vara, né, tiro madeira, e eu deixo aquela floresta 15 anos descansando, de quando eu voltar, eu vou poder de novo tirar estaca, né, e vara e tudo mais. Agora, tem alguns cuidados. Não posso botar fogo, tenho que proteger o solo, não posso arrancar os tocos, tenho que deixar a mata descansando, não posso botar uma carga animal grande para poder a caatinga se regenerar. Veja como é interessante. João Ambrósio, nos seus estudos, ele chama a atenção que a melhor técnica para usar o potencial forrageiro da caatinga é o rebaixamento. O rebaixamento é o que a gente chama o corte raso. É cortar e deixar 30 centímetros acima do solo. Então, veja, que coisa interessante. Essa é a melhor técnica para usar o suporte forrageiro da caatinga. E, ao fazer isso, eu também vou tirar de benefício vara, estaca, né, lenha. Então, o agricultor pode consorciar, é o uso múltiplo da caatinga. E outra coisa extremamente importante é não tirar as espécies que não são interessantes. Ninguém vai cortar um pé de imbu, ninguém corta um pé de licuri, ninguém derruba um pé de juazeiro, né? Uma árvore como jatobá, né? O próprio pau-d'arco, são árvores que é mais estratégico eu manter em pé do que eu utilizar de uma forma mais oportunista. Então, como é que se diz? O uso da caatinga, ela passa por uma série, assim, de estratégias. Vou passar, porque eu sei que eu vou chegar no meu tempo e eu queria mostrar um exemplo para vocês. Então, eu deixo depois minha palestra, certo? Aqui é só mostrando alguns aspectos técnicos do uso da caatinga, certo? Chegar nessa situação aqui, ó. Isso aqui é o município de Monte Santo. Isso é a gente dando um olhar sobre a importância, né, dessa resiliência, do uso dessa resiliência. Grande parte dessas áreas verdes são comunidades fundo de pasto. Essas comunidades, hoje, algumas, por não ter tido cuidado no sistema produtivo, tem comunidade que está propondo na associação e na área coletiva e destinar uma parte dela para produção agrícola. Por quê? Porque não tiveram cuidado com o solo, aquilo que Paulo chamou a atenção. A gente tem formas extremamente práticas, simples, né? Tecnologia social de baixíssimo custo e, por sinal, o marceneiro de confiança absoluta do professor Barreto é da terra de Paulo, é lá de Uricuri. Assim, o mais caro desse equipamento é um nivelador, um nível de pedreiro que você compra em qualquer armazém, né? E o resto é feito por um marceneiro local. Então, vejam, a gente fez um estudo em algumas comunidades mostrando como é que a biodiversidade poderia agregar renda para essas famílias, para elas não, vamos assim, não cair em tentação e dizer assim, não, eu vou tirar 100 hectares do meu fundo de pasto para fazer roça de mandioca. E aí a gente mostrou que, às vezes, é melhor eu trabalhar meu lote individual com práticas de conservação de solo e recuperar esse ambiente e usar o potencial da biodiversidade. Esse é exercício.
uma comunidade, um estudo específico dentro da área de uma comunidade. Então, a gente analisou os diferentes comportamentos da área de fundo de pasto. Em cima disso, isso aqui é um resumo das comunidades que a gente viu. Então, você veja, são 3.600 hectares de área de fundo de pasto para 357 famílias. Então, a gente fez uma avaliação do comportamento dessa área de fundo de pasto, floresta savânica, área de licurizeiro, né, recursos hídricos, área de preservação de cada comunidade dessa. Depois, a gente fez um inventário florestal e quantificou, né, o potencial dessa biodiversidade, principalmente nos frutos. Umbu, pitomba, craticum, licuri, madeira e forragem. A gente fez um detalhamento, né, do potencial de cada comunidade e fez uma estimativa do rebanho deles. Com isso, a gente fez um plano de uso sustentável dessas comunidades e avaliou com eles quanto é que eles poderiam ganhar. Então, isso é extremamente importante, porque vai exatamente no que Paulo fechou a palestra dele. A gente só consegue avançar nessa questão da resiliência, usar a resiliência do solo e das nossas florestas, se a gente mudar alguns paradigmas. Se a gente tiver uma estratégia de comunicação adequada na região, se a gente tiver um processo de formação técnica, né, também adequado, o crédito precisa ser reinventado para o semiárido. Nós não conseguimos crédito, por exemplo, para a prática de conservação de solo, nem para vamos assim, criar uma estratégia de uso da biodiversidade. A gente está discutindo isso com o Banco do Nordeste. Tem 500 mil créditos, mas, a princípio, a gente não tem nenhum que, como é que se diz, aceita os ativos ambientais como contrapartida da comunidade. Eles querem outro tipo de iniciativa que inviabiliza o crédito. Então, essa realidade, elas precisam, assim, de mudanças extremamente sensíveis no processo de atuação na região. Como é que um extensionista orienta uma comunidade a fazer uso da biodiversidade se o próprio técnico não vai saber quantificar a produção de umbu, de licuri, não vai saber trabalhar com a comunidade como utilizar o suporte forrageiro? Ele precisa também incorporar isso no seu portfólio para poder sentar com as comunidades e com metodologias adequadas, que principalmente a gente sabe da oralidade das nossas comunidades e do processo participativo, como é que a gente, usando esses dois instrumentos, a gente avança no planejamento ambiental coletivo. Não é fácil, quem trabalha com isso sabe a dificuldade, Paulo sabe, Elias, lá na realidade dele, sabe, e nos ajudou muito aqui também nesse sentido. Então, aqui eu tenho agora um exercício de custos. Aí eu não vou entrar no detalhe, porque eu estourei meu tempo já, mas eu vou chegar só na questão para vocês verem o potencial. Então, aqui é o custo para elaborar um plano de manejo para uso forrageiro, né? Aqui é o custo de coleta, né? Aqui é o custo de implantação de uma atividade madeireira, e veja, isso eu estou falando de realidades em cima de assentamentos, não é a realidade de agricultor individual, são as áreas com assentamento que a gente fez uma experiência, principalmente com a PNR. Vejam aqui para vocês, né, quando a gente faz uma comparação, o custo de elaboração de uma área para produção madeireira, R$51 mil, o custo de implantação, R$83 mil, o valor da produção, R$213 mil, e o valor líquido anual que fica para a comunidade, R$134 mil. Veja, hoje nós temos assentamentos no semiárido que estão vivendo, na época da seca principalmente, da venda de estaca, lenha, né, de forma legalizada, sem desmatar suas áreas e com critérios de sustentabilidade. Apenas não estão sendo beneficiados com outros mecanismos que poderiam estar sendo, como o RED e outros mais. E na questão forrageira e da produção de frutos, aí é que a gente vê que o lucro das comunidades, né, são bem interessantes. Então, esses exemplos que eu estou dando para vocês, eles foram exemplos feitos em cima de realidades de campo, não são exemplos fictícios, são realidades de campo, e vocês vejam, por exemplo, a questão da produção de frutos. 673 mil, que é o valor que fica líquido para uma comunidade, se for comercializar licuri e umbu, né? E, às vezes, a gente vê o pessoal vendendo isso de saco
na feira ou na beira da estrada, sem nenhum tipo de compreensão de que se isso vai para uma unidade de beneficiamento local e entra no mercado de outra forma, o que agrega para as famílias é muito superior ao que eles estão vendendo naquela hora. Agora, o grande problema é assistência técnica, crédito e comunicação. Sem isso, a gente não vai fazer com que essa biodiversidade seja utilizada em seu potencial. E o que é que a gente vai ter? Desmatamento. Então, eu diria, para fechar, que dentro dessa questão da resiliência, uma palavra extremamente emblemática, a gente tem dois elementos extremamente importantes, que é o solo e o recurso florestal. E temos hoje, no nosso semiárido, né, experiências, né, e conhecimento técnico que permite a gente fazer o uso sustentável deles sem comprometer sua biodiversidade e sem degradar os seus ambientes. Vou deixar essas imagens para vocês, certo? Como referência desse potencial. Vocês vejam, quem não sabe olhar para a Caatinga vai achar que isso é um ambiente sem nenhum valor. E embaixo, a gente está vendo que essa área seca pode produzir benefícios para as caatingas. Aqui é um que o Paulo falou, né, a questão do solo. Esse que está aqui com esse cronômetro é o professor Barreto, que é meu pai. Certo? O papai tinha, né, uma verdadeira, vamos dizer assim, um verdadeiro cuidado com o solo. Ele dizia que a natureza era a face visível de Deus, que a gente tinha que saber pisar e trabalhar ela com muito carinho. E aqui são as práticas, né, de contenção dos processos de erosão, que no futuro esse ambiente aqui passa a ser um ambiente de umidade e de solo. Aqui uma experiência de uso da biodiversidade na Paraíba. Veja, as famílias são assentamentos, 800 hectares. As famílias fizeram a opção de não desmatar e criam o rebanho dentro da caatinga e abelha. E isso aqui é uma experiência de 40 anos de boas práticas de conservação de solo na caatinga. Isso é em Afogado da Engazeira. Isso era em setembro, em pleno período seco, daquele ciclo de 5 anos. Olha a qualidade do rebanho. Por quê? Porque nessa terra, aqui embaixo, tem umidade. Então, ele sempre tem pasto. Né? Bom, aqui, ó, a água. Onde é que ele guarda a água? Dentro do solo. Ou seja, ele não perde a água por evaporação. Essa é uma técnica extremamente interessante. Né? Qualquer chuva que cai, o solo absorve e você não perde água, como a gente perde nos barreiros e nos açudes, para a evapotranspiração. Aqui, encerro com essas fotos. Vejam, todos esses produtos que vocês estão vendo aí são produtos da nossa biodiversidade, coletados por famílias de agricultores, né, de forma associada, então não tem nenhum empresário aí, são cooperativas, certo? Que hoje estão com esse padrão de qualidade chegando no mercado. Esse aqui é um mercado em São Paulo, que tem um box dos biomas brasileiros. E esse é o box do bioma Caatinga e Cerrado. Então, aqui vocês vão ver, ó, granola de licuri, azeite de licuri, licor de licuri, né, nego bom de umbu, doces e gelé de umbu, maracujá da Caatinga, certo? Aqui, ó, farinha de jatobá, aqui artesanato de caruá, aqui são biscoitos de licuri, e por aí vai, entendeu? Com uma qualidade que não que pode chegar em qualquer, vamos assim, prateleira de supermercado. Então, assim, aqui algumas referências, né, técnicas do uso dessa biodiversidade. Com isso eu agradeço e peço desculpa por ter passado um pouco do meu tempo. Obrigado, Francisco Campelo. A apresentação estava tão boa que a gente nem se deu conta do tempo, viu? Passei 10 minutos e você não cortou. Não, eu estava vendo, mas é porque as informações são importantes, né? Pessoal, nós vamos abrir para um debate, nós temos ainda menos que 15 minutos, e aí está aberto, não temos inscrição no chat. Algum complemento, alguma dúvida, alguma observação das duas apresentações que nós tivemos aqui nessa oficina na tarde de hoje? Se alguém quiser se inscrever aqui mesmo, é só abrir a câmera aí, se apresentar e fica à vontade. Elias inscrito, então está com a palavra, Elias. Muito obrigado pela oportunidade. Muito boas as duas apresentações e também reencontrar
o Francisco, depois de PNUD FAO, 30 anos atrás, e saber que ele continua na luta, tratando de fortalecer essa compreensão dessa equivocação histórica entre conservação e produção sem sentido, né? A natureza diz para a gente, me ajude que eu lhe ajudo, né? E a gente não tem ainda essa compreensão. Ontem e hoje, foi muito importante ver todo esse conjunto de experiências que vão saindo, e ontem eu comentava da importância de alguém ou alguma instituição de tratar de fazer uma sistematização dessa história das boas práticas no semiárido brasileiro, dos sistemas agroflorestais com suporte de experiência desenvolvida ao longo do tempo, com a contribuição de muita gente, né? Tratando de fazer esse resgate histórico de todos os que deram a sua contribuição, com informação valiosíssima que é permanentemente necessária para ser retomada em iniciativas futuras, né? As duas apresentações foram nessa direção, indicando que existem alternativas, é preciso a gente ir avançando. Francisco faz uma abordagem muito interessante e eu gostaria justamente de retomar isso, né? Por exemplo, não temos tirado proveito desse resgate histórico com tanta informação, fico perguntando, a gente fica sempre naquela discussão de que precisa ter apoio externo de governos, apoio externos para os nossos processos. Agora, acompanhando a experiência no Corredor Seco da América Central, com diferentes realidades, a gente tem visto que quando os atores envolvidos, pesquisadores, líderes, instituições, quando esse grupo que já está convencido fortalece a aliança entre eles e trata de fazer acontecer nos vazios que estão baixo domínio deles, conseguem mais facilmente o apoio externo. E eu queria retomar as palavras de Francisco, justamente porque eu acho que é alguma coisa que está faltando já há algum tempo no grupo que vem trabalhando historicamente. Esse empoderamento colaborativo, como uma espécie de um esforço conjunto, dizer, pessoal, o que é que está faltando para a gente se comunicar melhor, para a gente fazer mercado, para a gente fazer a mudança, né, com o que a gente tem disponível e demonstrar que a gente está fazendo com os nossos recursos para, a partir daí, ter uma maior fortaleza no apoio popular, no apoio político, né? Eu tenho visto mudanças acontecerem na América Central que eu fico assustado, né? Justamente porque os que estavam convencidos decidiram de não trabalhar mais isolado, decidiram fazer um trabalho conjunto de rede, desenvolver seus mercados, desenvolver suas tecnologias, fazer alianças com políticos minimamente comprometidos e abrir espaço. Então, essa apresentação do Francisco me chamou muita atenção, porque acho que a gente precisa, no bom sentido, vender melhor a causa das boas práticas do semiárido, né? Estou totalmente de acordo com ele que o cenário internacional hoje é propício se a gente soubesse comunicar. E aqui eu deixo um comunicado que complementa o que Francisco comentou, né? Por exemplo, o tema do baixo carbono, Francisco, deve ser utilizado para alimentar a importância das boas práticas na redução das emissões. Mas tem outro ponto fundamental das boas práticas, que é a economia do alto carbono armazenado. Essa é uma falha das agências financiadoras nacionais e internacionais, que fica falando só do potencial da redução de emissão, que não é aproveitado pelas boas práticas que a gente promove, mas a gente não está sendo bom também para dizer, olha, essas boas práticas também faz parte da economia do alto carbono armazenado. Nós precisamos contribuir para a redução do excesso de carbono
que está aquecendo o planeta. Então, é as duas coisas juntas. Demonstrar que elas são importantes para a redução de emissão e para aumentar o carbono armazenado e utilizado de maneira importante. Então, muito agradecido pelo espaço e dizer que vou estar, nos próximos anos, próximo desse intercâmbio entre região semiárida na América Central e no Brasil, e vou estar atento de voltar esse diálogo e esse intercâmbio com vocês de maneira contínua. Estou envolvido com um projeto que vai trabalhar em 6 países, com 3.000 famílias experimentadoras, e a gente espera que esse processo dos próximos 3 anos, num diálogo constante entre a ciência e o saber local, possa também ser útil nesse diálogo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Elias, pela sua participação, pela sua contribuição. Pessoal, mais alguém inscrito? Tem algumas mensagens aqui, né, no chat, acho que vocês já viram. Parabenizando, agradecendo pela exposição aí a Paulo e a Francisco. Vocês querem fazer mais algum complemento, algumas considerações finais? Senão a gente já pode ir encerrando por aqui. Eu não sei se mais alguém quer falar. E Paulo, e a gente já pode ir fazendo aqui as considerações finais. O evento continua amanhã, né? Uma programação no período da manhã e da tarde. Não é assim como a oficina, né? São painéis mais amplos, com a presença de todos e todas, no mesmo link que vocês receberam no primeiro dia. E a gente encerra logo após as considerações finais aí de Paulo e depois Francisco, esse momento aqui. Rafael, está inscrito, Rafael? Isso, aproveitar então o espaço aqui. Ok, Rafael, depois Paulo e depois Francisco. Então, é bom que eu faço os dois ver o que conseguem colaborar. Eu venho discutindo, inclusive com o pessoal do IRPA, e a importância da gente cada vez mais colher água e guardar água no semiárido em todas as estruturas possíveis. Também essa é uma estratégia que toda obra pública sendo realizada na região semiárida, ela deveria pensar: a água que vai cair aqui, ela vai para onde? Para mim, toda obra pública. E, quiçá, as obras privadas também, né? E a gente, com o próprio André, do IRPA, a gente tem debatido, a gente fala, às vezes, das 5 águas, a gente fala da água do PMC, a água do PO+2, para a produção de alimentos, a água de emergência, e tem uma água que eu acho que pode se tornar grandes reservatórios, e que eu queria ouvir um pouco de vocês na perspectiva técnica. O Paulo Pedro até iniciou um pouco a falar dessa, que é onde estão as nossas bacias sedimentares no semiárido. Então, como é que eu faço uma ação no semiárido? E eu sei que eu tenho boa parte do cristalino, né? O percentual é altíssimo do cristalino, do solo cristalino, que deixa ele muito baixo em pouca área de reservação de água. Mas como é que eu penso que toda ação que eu faça, seja de pecuária, de agricultura ou de obra pública, como, por exemplo, uma estrada que eu abro, de entender onde é que está a área sedimentar para que a água escorra e ali seja um reservatório de água. Isso faz sentido? Isso é uma estratégia viável? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Obrigado aí, vocês dois. Um abraço. Vai falar, Paulo? Pronto. Eu estava esperando o Tiago dar o ok, mas acho que já deixou a palavra aqui com a gente. Deixa eu falar aqui rápido. Isso, Primeiro, Paulo. Opa, Tiago, pronto. Então, Rafael, pegando dessa provocação do Rafael, eu acho que exatamente, Rafael, quando a gente fala às vezes a gente fala em crise de água, dificuldade de água, a gente vive essa coisa muito relacionada com a questão do solo, né? Da proteção dos solos. As nascentes que existem, as cacimbas. Nós tínhamos aí, há 30 anos atrás, nós tínhamos bem mais cacimba nos riachos, poços, né? Poços Amazonas, aqueles cacimbões, né?
onde era muito utilizado pelas famílias. Hoje, esse lençol freático baixou muito, exatamente em função dos desmatamentos. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, com a conservação do solo, recuperação das áreas, e realmente identificando. Nós temos a maior parte do semiárido é cristalino, realmente, onde tem escassez de água subterrânea. Quando tem a água, uma boa parte é salobra. Aqui na Chapada do Araripe, por exemplo, tem o pé da Chapada do Araripe, que tem muita água boa, água doce. Ali é um sedimentar, é uma terra sedimentar, mas que também está sendo muito impactada lá em cima da Chapada, inclusive na encosta da serra. Então, acho que esse aspecto de conservação do solo está diretamente ligado à possibilidade de ter mais água no solo, mais água no subsolo. Então, essa é uma coisa que aquelas nascentes ali do Cariri, né, Chico? Você está aí no Cariri agora, está abaixando, tem nascente que já secou, a vazão dessa nascente já diminuiu bastante. Aqui no sertão, no cristalino, muitos poços secaram, muitos diminuiu a vazão, não é? Então, essa é uma preocupação muito grande. Às vezes tem uma sede das pessoas de ter um poço, literalmente uma sede, mas eu acho que isso é importante, ter a água, mas é preciso a gente ter mais estudo e mais cuidado com esse uso da água subterrânea, especialmente no trabalho que a gente precisa fazer para possibilitar a recarga, né, as áreas de recarga. Então, essa história de trabalhar água no solo, a conservação da água no solo, ela é ultra importante para a vida do solo, mas também para reabastecer as águas subterrâneas. Queria aqui também falar, aqui o Pedro fez uma pergunta aqui no chat, quais as potencialidades e limitações da cisterna calçadão em quintais produtivos? As potencialidades são imensas, não é, Pedro? Acho que vocês têm 52 mil litros de água captado da chuva, dá para captar até mesmo nos invernos medianos, e aí você, bem administrada, você vai, é um pote, né? É um pote, só vai sair a que você tira para dar para as galinhas, para o porco, mas para a horta, para as plantas medicinais. Claro, é 52 mil litros somente, mas aí você pode também tirar a água do barreiro, o barreiro trincheira, aquele barreiro que vai secar com evaporação, não é? Com vento, com sol, você pode transportar essa água para dentro da cisterna calçadão. Tem famílias por aí que montaram uma estratégia, por exemplo, a cisterna calçadão é a água que ele produz a horta, as hortaliças. Então, ele tem uma comercialização e durante um mês, durante um período, ele sabe que aquela água do 52 mil litros só vai durar um mês, 2 meses. Então, ele já tem um planejamento, ele guarda os R$100 ou R$200 para pagar o pipa que vem abastecer aquela cisterna, porque a renda que ele tira com a cisterna dá para pagar essa água. Então, você veja que é uma outra forma, é uma outra possibilidade. Mudou totalmente a realidade do semiárido com a primeira água de beber e cozinhar, né, para a saúde, para a questão toda da água de beber, e a segunda água, precisamos ter muito o que fazer, são em média 300 e poucas mil cisternas, não é, Rafael, que foram construídas até agora, para 1 milhão e tantas que já fizemos da primeira água, para chegar lá, nós temos muito o que fazer, mas com certeza, a limitação é essa, que ela é 52 mil litros, mas ela está ali, né? Você pode administrar para usar só os 52 mil litros, mas você pode também, é um recipiente que você pode manejar de diversas formas. Então, essa é uma coisa sobre a cisterna. É rapidinho dizer que tudo isso que a gente faz, não é, Chico? Você falou das convenções, e é claro, acho que a ASA, nós estamos aqui no âmbito da ASA, é muito importante falar aqui, a gente está aqui em casa, mas está falando aqui para pessoas também que dialogam com a ASA, mas não são diretamente da ASA, mas a ASA tem interlocução com diversos espaços, né, diversos continentes. Então, a gente dizer que a gente precisa, enquanto ASA, expressar mais e se aproximar mais dessas dinâmicas da ONU, por exemplo, né, nessa construção mundial, porque serve aqui para o nosso país também. A gente vai levar o que nós temos aqui no Brasil e intercambiar com outras experiências e nos fortalecer no campo de defender ações mundiais e ações nacionais também, não é? Isso tudo nos ajuda. Se a gente olhar os 17 ODS, de vez em quando eu dou uma olhada, eu acho que só 2 que nós não estamos diretamente ligados com toda a nossa ação. Os outros 15 a gente interage com eles, uns mais diretamente e outros mais indiretamente, mas eu só tiraria basicamente o 9 e o 14, que a gente não tem interação muito direta, mas os outros a gente interage com muita força.
queria também aproveitar e falar dessa história a gente falou de segurança alimentar, avançamos um pouco, a gente falou de segurança hídrica, avançamos um pouco, temos muito o que fazer ainda, e a segurança energética é outro campo super importante, né? A gente precisa incluir no nosso trabalho a segurança energética, ele já está incluído, ele precisa ganhar escala, né? E aí já foi falado aqui, eu queria acrescentar também os biodigestores, né? Que é a possibilidade de você reciclar o esterco dos animais, né? Que muitas vezes está ali gerando gás metano, que polui a atmosfera, você transformar esse gás, canalizar, né? Potencializar esse gás para o uso da família, né? Para o cozimento do alimento, mas também para o beneficiamento dos produtos, para a comercialização ou para o consumo também. E ainda gera um subproduto, não sei nem se é um subproduto, acho que é um segundo produto mesmo, que é o adubo, né? O adubo, que você pode usar o líquido e o sólido também para os cultivos das hortas, diversos outros usos. Então, acho que isso é importante. Ainda nessa história dos SAFs no semiárido, é muito importante a gente entender que os SAFs eles têm que ter uma finalidade também de produção de forragem, né? E aí a gente tem um conjunto o SAF do semiárido é diferente do SAF da área úmida. Então, as espécies que nós precisamos trabalhar são espécies da própria caatinga, daquelas que são, né, já adaptadas. E assim como a discussão das raças, que precisamos avançar nas raças adaptadas, não dá para ter um SAF por exemplo, que ele fique verde o ano todo. E aí é importante a gente estar fazendo agora uma experiência que é introduzir o reaproveitamento de água cinza e ser canalizado para outro sistema de produção, mas também por SAFs. Mas não é SAF. Se tem irrigação, isso não é uma irrigação, é apenas uma forma que você tem uma possibilidade de utilizar uma água, você pode escolher. Você pode usar no seu quintal produtivo, você pode utilizar na sua horta, pode utilizar para os animais, mas você pode utilizar também dentro do SAF para potencializar uma área dentro do SAF. Então, dependendo da quantidade de água servida que você tem, o que nós precisamos é utilizar essa água. Se é dentro do SAF, se é no quintal, onde é que seja, mas eu não vejo nenhuma dificuldade dela ser utilizada dentro do SAF. Claro, numa perspectiva de potencializar algumas espécies ali dentro do sistema. Então, minha gente, acho que era isso. Beleza, Paulo. Agradecer pelo espaço. Beleza aí, Chico, pela sua apresentação, como sempre, a gente estamos juntos. Dizer bem-vindo você ao mundo das organizações da sociedade civil. Você já era meio que daqui, agora se consolidou. Eu acho que o IBAMA, o ICMBio, vai perder você, mas tem um ganho aqui junto com a gente. Vamos continuar agora mais firme. Acho que espero que você se entrose logo com a asa aí no Ceará. Estamos aqui no Araripe para fazer junto. Parabenizar também o Elias aqui. Eu acho que não estou lembrando se eu conheci você, Elias, mas é um prazer. A sua fala muito boa. Acho que a ASA está buscando essas conexões, esse trabalho do DAC, puxando essas outras países, é muito importante para a gente fortalecer essa nossa luta, né? Essa nossa resistência e resiliência aqui. Isso aqui nos dá esperança. Com todas as ameaças que a gente tem no planeta e aqui no Brasil, estamos vivendo momentos de muitas ameaças e perdas, inclusive, né? De diversas formas, mas a gente tem certeza que com esse nível de articulação, esse nível de capacidade política e de articulação que a gente tem, nós vamos passar por esse momento difícil e vamos sair muito mais fortalecidos. Valeu aí, minha gente. Muito obrigado aí e sigamos. Valeu, obrigado. Paulo, Francisco? Vou tentar ser rápido. Primeiro, você tentar ser pontual com relação ao que Rafael falou. Eu diria o seguinte, Rafael, a gente, assim, nessa sua linha, a gente teve uma iniciativa que eu achei extremamente interessante, ela não avançou como a gente queria, mas você deve ter conhecimento do programa Água Doce. O programa Água Doce é um programa de, como é que se diz, assim, ofertar água para as comunidades difusas. Se baseia no processo da dessalinização. Vai um pouco contra o que a gente, às vezes, recomenda, mas qual era o problema do programa Água Doce? Normalmente, no semiárido, os poços são em fraturas, né? Então, se você não tem um processo de absorção da água de chuva de forma estratégica, esses poços vão secar rapidamente. Então, a gente associou ao programa Água Doce, na microbacia que o programa Água Doce estava, uma iniciativa de conservação de solo, para permitir que aquela chuva que caísse naquele ambiente, de fato,
servisse para recarregar esses poços. Então, completando o que Paulo falou, eu diria que a nossa melhor cisterna é o solo. É onde a gente deveria guardar a água. A água no semiárido não é para ser guardada em açude, é para ser guardada embaixo da terra. E a gente só guarda essa água embaixo da terra se a gente voltar a ter carinho no uso da terra. A gente manter os ambientes de cobertura florestal em produção e os ambientes de produção com práticas de conservação. Aí a gente, de fato, vai poder, como é que se diz, absorver essa água de chuva que nós temos. Para vocês terem uma ideia da importância disso, aquela enchente que teve, que saiu, acho que até no mundo, a notícia, que foi no agreste pernambucano, que causou o maior desastre no litoral entre Pernambuco e Alagoas, na realidade foi dito como a maior chuva da história. Meu pai, que é professor da área, na época, né, estava vivo, papai já morreu, mas na época papai disse, é mentira, não foi a maior chuva, essa chuva já aconteceu, só que ela acontece em ciclos de 80 anos, em ciclos de 100 anos, que a gente, às vezes, eu vi e não vou ver de novo, quem vai ver talvez seja meu filho. Aí, meu filho vai dizer, a maior chuva da história. Agora, qual foi o que aconteceu? Quando teve aquela chuva, o agreste pernambucano tinha 17% de cobertura florestal. Então, a gente fez uma inversão absoluta do que a natureza faz, que é absorver 80% da chuva no solo e um escoamento superficial de 20%. A gente teve, foi uma pista pavimentada e a água ganha energia, então a gente foi, o escoamento foi extremamente veloz, saiu, assim, levando o açude e essa água foi ganhando energia. E como a população vai para a beira d'água, causou aquele desastre. Por quê? Porque a gente não teve cuidado com o nosso solo. Então, essa sua ideia, né, essa sua provocação, eu acho que ela é estratégica. Se a gente passar, e aí Elias, que está num ambiente extremamente estratégico, que é o CAT, já vem trabalhando isso há séculos. Quando a gente nem falava no sistema águas florestais, o CAT já estava com alguns exemplos e grandes discussões no tema. A gente já tem projetos de estradas rurais para diminuir a força da água e absorver essa água em ambientes estratégicos para uso futuro. Então, se a gente começa nas nossas obras de infraestrutura e colocando esse conceito, no longo prazo, a gente vai criando um ambiente de conservação. Se a gente associa isso com a conservação de solo, a gente vai criando um território sustentável. Então, eu acho que ela é extremamente válida e a gente precisa começar isso município por município. Aí, com o tempo, a gente vai poder olhar paisagem. Bom, então, esse era um ponto que eu queria chamar a atenção. O outro é que, para a gente trabalhar resiliência, a gente tem que acabar com essas importações genéticas que vêm com muita boa intenção, mas a gente sabe que o inferno, a curva do inferno está cheia de boas intenções. Veja, eu já fiz um exercício a vez com um colega. Essa cabra dá 3 litros de leite, que beleza. Bota na caatinga, a primeira coisa que faz é perder um ubre, porque furou qualquer coisa. Ela vai dar 1,5 litro. Só que foi uma cabra que custou R$3.000, que só quem compra é um doutor ou alguém que pegou um financiamento específico, e ela vai dar o mesmo leite que uma cabra mochotó vai dar. Então, não é muito mais negócio a gente qualificar nossas raças adaptadas do que a gente está trazendo e importando. Veja, enquanto o americano, que eu não tenho nenhuma paixão pelos americanos, mas enquanto o americano valorizou o cavalo quarto de milha, a gente desqualificou o nosso cavalo nordestino. O nosso cavalo nordestino ele foi adaptado para viver na caatinga e ser um cavalo de gado, pequeno, casco resistente, ágil, extremamente hábil caminhando dentro da caatinga. Aí eu troco ele por um cavalo pesado, extremamente, como é que se diz, delicado, que se tropeçar se lasca, não tem agilidade nossa. E foi o que a gente fez, a gente pegou os nossos melhores cavalos e castrou. A gente fez uma seleção negativa do nosso rebanho. Então, a gente ainda tem oportunidade, por exemplo, a Escola Família Agrícola, que a gente tem uma atuação em Monte Santo, na Bahia, está com um plantel de gado pé duro para trazer de volta a rusticidade para o nosso rebanho. O Caatinga, Paulo tem lá um núcleo
do rebanho Peduro, que estavam assim, tentando trazer de volta a rusticidade, que hoje, quando a gente vai para uma discussão de mudanças climáticas, é o ponto de partida, é rusticidade. Elias conhece bem a realidade, a gente com essa mania de produtividade, os Andes tinham quase 600 tipos de batata. Hoje a gente está com 60, então, vamos dizer, a Embrapa de lá está fazendo um trabalho de resgate de algumas, de material genético em algumas comunidades remotas para trazer de volta a rusticidade e a diversidade. Então, eu diria que o nosso grande desafio para a resiliência é a gente apostar nessa nossa realidade, no que a gente está vendo o povo fazer, é porque não deu tempo de mostrar mais algumas fotos aqui, né? Mas a gente tem experiências de comunidade, de como usar a caatinga na época da seca, de como usar a caatinga na época do inverno, e associando a tecnologia a isso, a gente pode ter ração da caatinga. Eu falei com o pessoal do IRPA, aí vocês estão com uma fábrica de forragem que vai ser implantada aí em Juazeiro, né? Eu falei com o colega que está lá, do Bahia Produtiva, para ver se mais na frente, se o excedente de forragem que a gente vai ter nas comunidades de fundo de pasto, se pode entrar dentro do sistema de produção de ração da vegetação nativa. A Embrapa está fazendo um estudo para ver como é que a gente combina, vamos dizer assim, mandacaru, pau de rato e outras coisas, e como é que isso vira uma ração da caatinga, porque na época das chuvas, em vez de botar o rebanho dentro da caatinga, é muito mais estratégico a gente entrar na caatinga e coletar esse suporte forrageiro, fenar e depois transformar em ração. Então, a resiliência, para mim, passa por a gente primeiro aprender a qualificar o que nós temos de boa prática. Bom, agradecer a todos, pedir desculpa pela assim, passado do tempo, e dizer que, como é que se diz, eu hoje estou no sertão, voltei para o sertão, saí do Recife, estou morando no Crato, estou bem pertinho de Paulo, atuo em termos institucionais próximo à Fundação Araripe, e também como eu já falei, com o Conselho da Reserva da Biosfera da Caatinga. E a gente está querendo aproveitar essa situação que a gente tem aí para encontrar um legado para o bioma Caatinga. Aí vou dar um desafio para vocês. A gente hoje tem 2 experiências com a cooperação técnica no bioma Caatinga que pode ajudar um pouco, inclusive, na provocação que Elias fez. A gente tem um projeto do Banco Mundial com o Ministério da Agricultura que tem 3 componentes. Um foi a sistematização das boas práticas, o outro é uma ação de extensão rural diferenciada, e o terceiro é criar um instrumento de fomento para o bioma Caatinga, como o Fumbio foi criado para... e a pessoa que está à frente desse projeto é Pedro Leitão, que foi diretor do Fumbio durante 15 anos. Então, é um projeto pequeno, não é nenhum mega projeto, não é um projeto que tem capacidade de investimento, mas é um projeto que pode começar a estudar, em cima dessas provocações que a gente fez, né, alternativas. E aí, Elias, eu peço licença para te indicar no sentido do ambiente onde você está. Né? Eu trabalhei muito de perto com o Paulo no IICA, e a gente sabe a importância do CAT nesse contexto. E, logicamente, essa visão externa, para quem foi aqui dentro, ajuda bastante a fazer algumas reflexões. Né? E, do mais, aceitar as provocações de Paulo. A gente deveria, na próxima COP, a ASA deveria montar uma estratégia para a gente participar de forma inteligente e articulada. Quando eu estava à frente da representação do Brasil, a gente fez isso de forma extremamente, vamos dizer assim, cavalheira. Foi um comportamento tão interessante, para vocês terem uma ideia da importância, que os países de língua portuguesa se organizaram para vir conhecer a experiência do Brasil. Então, o Brasil, dentro da Convenção de Combate à Desertificação, tem um papel emblemático, não é só na de mudança climática, nem só na de biodiversidade. Nesse ambiente, nós somos grande referência. Eles querem as cisternas, eles querem essa prática de uso do recurso florestal que ninguém tem, nós temos. Então, a gente tem muito a contribuir e a gente deveria se organizar para ir, enquanto grupo, participando de forma estratégica, estudando, como a gente fazia, estudando o que vai ser feito lá e levando proposições. Como chegar lá, a gente consegue. Não é muito difícil. A gente consegue recursos para ir.
O grande desafio é a língua, porque ele é tudo em inglês. Então, esse é a desgraça do nordestino, é porque a gente fala português de uma ponta a outra do Brasil, então nós estamos um pouco desleixados nessa questão do idioma. E isso, de uma certa forma, inibe essa nossa riqueza, né? Então, mas eu acho que a estrutura da ASA tem uma força suficiente para a gente montar uma estratégia. Vou só dar uma dica para encerrar. Na Namíbia, a gente fez o evento em português, traduzido para o inglês. Eu imitei a Coreia, porque na Coreia, que todo mundo dizia que tem que falar inglês, os coreanos fizeram toda a apresentação dele em coreano e foi traduzido para o inglês. Então, a gente combinou, Paulo participou, certo? O evento foi tão impactante que a gente foi convidado a se retirar, porque o povo não saía do evento. E a gente não teve condições de montar como queria, não foi, Paulo? E o povo não saía do evento, porque a gente foi relógio, porque é tudo bem programado nessas convenções, mas o povo não saía. E eles pagam por hora o tradutor. Então, a gente tem como montar uma situação, mesmo como sociedade civil, né? A gente ainda consegue alguns espaços de diálogo. O diretor da FAO, para combate à desertificação, é um amigo nosso, pessoal, trabalhou com a gente no PNUD FAO, no Brasil, Eduardo Mansur, né? Então, a gente pode montar uma estratégia e pedir apoio para participar desse evento, mostrando essa experiência que o Brasil tem, fazendo essas provocações que Elias colocou, de como é que a gente pode transformar isso também nesses conceitos modernos de pagamento de serviços ambientais. E aí, encerro e muito obrigado a todos. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos e todas. Encerramos aqui nossa oficina. Desculpa aí o atraso, mas faz parte. Um abraço, gente. Até mais. Um abração, tchau, tchau. obrigado. Cuidem-se. Tchau, doutor. Tchau, um abraço. Saúde, Valeu, gente. Parabéns pelo evento. valeu, minha gente. Tchau.